Opa, eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast onde a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições aqui de São Paulo. E a ideia aqui é bem simples e clara. A gente vai mandar um papo reto para você sobre o dia a dia da residência médica, o que é bom, o que é ruim, perrengue, quais são as histórias mais engraçadas. E a gente vai falar também sobre... carreira, não é não, John? Bora. Quais que são as possibilidades de trabalho, quanto que ganha um especialista daquela área, porque é isso que a gente quer saber no final do dia. É 20, é 50, é 100 mil reais? Então, cola aqui no episódio pra você descobrir. Bora? Bora! Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Finalmente Residente. E a primeira pergunta vai pra Joana. Joana, como é que vai esse coraçãozinho aí? Que isso, gente? Do nada. Zero Como pessoa. assim? Ninguém, absolutamente. Que é isso? Agora virou minha vida amorosa esse podcast? É? Não estou falando de vida amorosa, eu estou falando de cardiologia. Eu sou clínico. Ruim, hein? Ruim, hein? Meu Deus do céu. Eu sou clínico, eu sei que no final da residência, uns 85% da minha turma foi pra cardiologia. Eu acho que todo mundo gosta, todo mundo tem um apreço muito grande por cérebro e coração, né? Todo mundo, exatamente. E na real, a cardio, ela é uma das especialidades, considerando inclusive as de acesso direto com o maior número de profissionais. A gente tem aí cerca de 17 mil cardiologistas ativos hoje aqui no Brasil, segundo Demografia Médica. Então, não dá pra ignorar essa especialidade de jeito nenhum, e a gente trouxe um convidado pra lá de especial. E aí, Jô? Posso fazer as honras? Faça! Zezito, José Roberto, nosso cardiology. Parece até que eu tô falando do Mitchell. Nosso cardiologist. Seja bem-vindo. Fala, Zé. Fala, galera. Graças a Deus, já não tava me aguentando, tava esperando a minha vez aqui, gente. Graças a Deus. Fala, galera. Fala, Joãozeira, Jô. Seja bem-vindo. Fala, Zezeira. Muito obrigado pelo convite. Prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Zé, conta quem é você, o que você fez da tua vida, dê orgulho pros seus pais que estão ouvindo esse podcast e por que também que você tá, por que a gente chamou, Boa. né? Não, beleza. Boa. Então, eu sou aqui de São Paulo, sou um dos poucos aqui da empresa que realmente é de São Paulo mesmo. Se não o único, né? Hater! Não tô brincando, não, brincadeira. Temos mais hoje. Isso é em dia. xenofobia contra o meu próprio estado, brincadeira. Só tem Santa Catarina aqui, a gente já chegou nessa só tem. conclusão. Isso é. A Medway é bairrista. Sulista, Sim, sulista total. Sulista, só tem UFSC nesse lugar. Só. Eu tô aqui com... Sou um dos poucos representantes do Sudeste, Oh. junto com você. Ah, não, eu ia falar que eu sou a única médica carioca, mas não sou, não. Não. Temos a Carol também na PED. É. Mas tem poucos. A cota Tem. carioca não tá sendo batida aqui, não. É. Porque você... Brincadeira. Bom, mas eu sou daqui de São Paulo, nascido e formado aqui. Eu fiz Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo também, é uma escola antiga já, tem mais de 50 anos aí de tradição. E me formei em 2015, fiz clínica médica com o Ale, o Mico, o João. E entre 2016 e 2018, depois eu entrei na CAR de 2018 a 2020, lá no INCOR. Então fiz clínica médica na USP com os meninos, depois eu segui a carreira da residência, eles seguiram aqui já para abrir a empresa. E 2018 a 2020 eu fiz cardio no INCOR, residência. E 2020 a 2021 eu fiz uma subespecialização, um fellow, né, que a gente chama de aterosclerose, que é de coronária crônica. Então ambulatorial mas mais de coronariopatia. Pô, animal. E agora o meu maior prazer é estar aqui. Vidão, né, hein, José Roberto? Vidão, hein? É R5, né? Mas a gente chega lá, uma hora acaba, e acabou, graças a Será? Deus. Será? Daqui a pouco Escuta, é doutorado. lindo o seu currículo, achei maravilhoso, mas a parte que mais me interessou é quando você falou que você fez residência junto com os meninos. Então, saiba que em algum momento desse podcast vai ter que rolar fofoca. Opa. Ok? É apenas. E teve altas. Algumas não dá pra falar aqui, a gente desliga e depois a gente comenta, mas teve várias. Só resenha, Exatamente, residência essas com eles que a gente aí vai foram comentar, né? muito Conta bom. baixinho aqui pra gente. Não, ninguém vai ouvir, Ô, fica Zé. tranquilo. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Manda. Depois da clínica médica, quando chegou o momento que você olhou pra cardio e falou, cara, é isso, pau, INCOR, vamos que vamos. Na real, antes da clínica médica. Né? Antes? Então, a clínica médica já entrou como, entre aspas, uma ponte. Os clínicos que me perdoem, mas na verdade, assim, quando eu entrei na clínica médica, eu já entrei com a cabeça
pra fazer cardiologia. Ah, é? Isso aí já começou desde a faculdade já. Que absurdo. Crianças, não falem isso na entrevista, Não ok? falem. Pelo amor de Jamais. Deus. E Clínica médica nunca é Isso. uma ponte, entre de cabeça aberta. E quando o cara te perguntar isso na entrevista, você falar, nossa, eu ainda não sei que R+, eu quero fazer. Eu R+ de gosto clínica. muito. Isa, você é R3 de Eu clínica. falei isso na minha também. Mentira, Cara, sério? quem que convidou essas galera da subespecialidade pro podcast, cara? Pois é, né, cara? Não, mas Absurdo. eu acho até interessante, John, a gente falar por quê, né? Porque assim, a gente já tem tempo que a gente tá fazendo podcast, a gente já bateu várias das especialidades de acesso direto. O fato da gente estar chamando hoje, fazendo cardio, não quer dizer que não vai ter mais acesso direto, vai ter sim. A gente vai bater todas as de acesso direto, mas a gente quis aproveitar aqui o tempo do Zé. Por quê? Porque cardio é uma das subespecialidades que a galera mais busca. E eu não sei vocês, mas quando eu tive... Quando eu estava na graduação, o primeiro contato médico, de fato, que eu tive, quando eu comecei a estudar fisiologia, não sei o que, foi cardio. Antes foi cardio, logo depois foi neuro. E acho que várias faculdades devem seguir essa ordem. E, cara, rola uma identificação, né? Semiologia, né? Começa já também a ausculta o quê? Exato. Cardíaca. Exato. Sopro. E aí rola esse encanto com a cardiologista que muitas vezes ele permanece. Então tem, acho que nem você falou, Zé, tem muita gente com a história parecida com a sua. De Total. que quer fazer cardio. E é cardio, é isso, fez iniciação científica de cardio, não sei o que de cardio, liga de cardio. Exato. Reconhece a história? Reconheço. Você tá vendo a minha história aqui, né? Conta Tá aí, vendo? eu li aqui rapidinho pra você, Mas, eu olho e mas falei... assim, realmente, quando vocês estiverem na entrevista, galera, não cheguem falando que a clínica é uma ponte, obviamente. Falem que você pensa em fazer R3 até, mas... e até mesmo uma coisa para quem tá aí escutando, que tá entrando agora na residência de clínica, por mais que você goste da área, nunca feche os olhos para as outras, né? Porque mesmo eu já entrando na clínica pensando em fazer cardio, eu fiquei balançado por nefro, por UTI, então... Mas a cardio acabou ganhando, né? Já era um amor antigo, então platônico até, então acabou ganhando. Mas nunca fechem os olhos, até porque você pode se surpreender com outra especialidade que você não teve contato na sua faculdade. Então, vale a pena aproveitar bastante a residência nisso. E você perguntou de como que eu comecei a gostar, né? Eu sou uma pessoa bem prática, né? O John tá ligado também, você também. Eu sou muito objetivo. Total. E eu gosto de ser resolutivo, de resolver as coisas em curto prazo. Então, o que na medicina é o que mais resolve a curto prazo? Cirurgião. Pô, o cara chega lá, você vai, assim, quando você entra na faculdade, você vai lá, abre o paciente, entre aspas, né? Faz a cirurgia, resolve o problema dele. Acabou. Muito resolutivo. Eu entrei pensando em fazer cirurgia. No primeiro pro segundo ano, eu comecei a fazer até monitoria de anatomia, pensando num currículo já para residência de cirurgia. Mas aí, quando eu tava no segundo ano, eles abriram uma vaga especial na Liga de Cardio para mim, porque eu fiquei enchendo muito o saco deles, eu tirei uma nota muito boa. E aí, eu comecei na Liga de Cardiologia da minha faculdade, que era no Dante Pazanese. E eu tive muitos exemplos na Liga de professores, de pacientes, de dar plantão já no segundo, terceiro ano, até meia-noite, mas acompanhando o pessoal. E isso me fortaleceu muito nessa ideia de cardiologia. Quando eu entrei já na técnica cirúrgica, onde a gente operava alguns animais, ou no internato para ver cirurgia, eu realmente vi que a cirurgia não era o que eu gostava. Então, até por conta da rotina, o período que você fica de pé na cirurgia, a técnica, etc., não me apeteceu tanto. Eu gostei muito mais da cardiologia, porque dentre as especialidades clínicas, é aquela que na emergência você consegue resolver o paciente a curto prazo. Então, chega em edema agudo, você resolve rapidamente. Chega num ataque à arritmia, você resolve rápido. E isso me encantou, essa facilidade, essa praticidade da cardiologia. Maneiro. Isso aí foi o que bateu. E desde então, do segundo para o terceiro ano, eu comecei a voltar meu currículo um pouco mais para medicina de emergência, terapia intensiva e, em especial, a cardiologia, que acaba englobando isso tudo, né? Cardio você pode fazer Total. enfermaria, UTI, PS, exame, então é muito amplo o cenário de atuação do cardio. Então, Total. foi por aí. Engraçado, né, Zé? Normalmente a galera não tem essa dúvida entre área clínica e cirúrgica tão grande quanto você. Porque, assim, acho que se eu for pensar no protótipo do clínico, eu penso no cardio. E aí você vira e fala, tava na dúvida entre cardio e cirurgia. Tipo, é diferente. Quem tá Não, me mas ouvindo. isso mais no começo a ainda, gente né? ainda não tinha essa ideia. Não, mas eu sempre soube que eu não ia fazer cirurgia. Eu tinha Isso uma era bem ideia. óbvio pra mim. Né? E você, John? Entrei pra ser cirurgião plástico, né? Olha lá. Acho que eu não sabia disso. Assim, Sério? metade da minha faculdade foi toda voltada pra cirurgia. Olha só. Fui monitor Breaking news. de Breaking cirurgia news. do trauma. Tu nunca me contou isso? Sério? Nunca. Sabe quando que eu rompi Que com a tudo. cirurgia? Quando eu comecei a imergir na cultura da cirurgia, eu vi, cara, não vou me criar aqui, não é o tipo de rolê que eu gosto. E aí o que rolou? A gente teve uma prática na quarta fase, cara, um Beagle.
saca? Ai. E aí eu tava Bad. fazendo uma laparotomia mediana e, cara, não anestesiaram, a cadeirinha acordou no meio. E aí, Nossa, cara, eu gente. tive uma experiência péssima, assim. E aí no final, tipo, obviamente, sacrificou o animal. Eu tive que colocar num saco de lixo e colocar no necrotério lá no lixo hospitalar. Ou seja, Jesus. eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, velho. É, Eu tenho um beagle, cara. Galera, Meu, eu fiquei puto com isso. eu você já queria sabe operar pedir- ele, pelo menos, John. Hã? Se ele precisar, você já sabe operar ele também. Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes pela torta de climão que foi instaurada aqui. Vamos voltar pro tópico do podcast. Vamos lá. Bora. Ô Zé, e aí me conta uma coisa. Falando agora de segundas residências. A gente sabe que hoje em dia é cada vez mais raro de uma pessoa parar na primeira residência. Uhum. Então, vou fazer PED, vou fazer uma SUP, vou fazer, sei lá, neuro, vou fazer um R5, vou fazer rádio, vou fazer um R4. Uhum. Dependendo da neuro, R4 ainda. Mas tá cada vez mais incomum você parar na primeira. Como é que é fazer a segunda residência? É mais tranquilo? Vou te falar da minha área, né? Tem áreas que favor. são mais tranquilas, obviamente, Total. onde você não dá plantão, por exemplo. Tem áreas que são muito puxadas, mesmo sem dar plantão. Então, vou dar um exemplo da oncologia. Super puxado os 2 primeiros anos e não dá plantão à noite, mas você sai de lá super tarde. Aham. Cardiologia, em especial, ela é puxada. Mas como você já está na sua área de interesse, imagina você no internato, você quer fazer psiquiatria, te botam na sala do trauma. Você já chega com aquele ranço, né? Aham. Mas assim, se você sempre... A maioria das pessoas que já tá na sub gosta muito da área. Então isso ajuda muito a levar. Mas assim, se é mais tranquilo porque é um assunto que você tem mais prazer. Mas sem dúvida, é um pouco mais puxado, né? A gente dá bastante plantão na residência do INCOR. Uma residência bem puxada, bem tradicional. E a gente tem muita responsabilidade porque a gente roda com residente de clínica, roda com interno. E a gente acaba virando referência deles. Então, ela é mais puxada, mas é infinitamente mais gostosa do que fazer a clínica médica, que eu gostei bastante. Não me arrependo, obviamente, nem da minha escolha de ter feito no HC, mas sem dúvida nenhuma a cardio ela é mais puxada assim. E na clínica do HC você também roda no INCOR, né? Roda. Então assim, quando eu rodei, quando os meninos rodaram comigo também, a gente rodava na unidade coronariana, que é uma UTI principalmente de pós-infarto. Os infartos mais graves vão para lá. E roda um mês no pronto-socorro também. Depois, houveram algumas mudanças na grade da residência e o pessoal da clínica médica agora, eles rodam apenas no pronto-socorro, atualmente. Né? Então, eles não rodam na UPA, porque naquela época também não era um estágio tão proveitoso mesmo, né? Mas eles têm uma experiência muito boa de emergência cardiológica lá no INCOR com a gente. Animal. Boa. Ô Zé, e me diz uma coisa, entrando na cardiologia, obviamente, eu acho que passa meio que uma régua na clínica médica e começa um desafio totalmente diferente, né? Conta pra galera que tá ouvindo quais são os estágios que a galera mais curte e os que a galera menos curte e o porquê lá do INCOR, da tua residência. Só pra organizar rapidinho uma coisa, só uma dúvida que eu tive. Cardio, 2 anos, certo? 2 anos. Passar pra galera. E é comum que depois emende-se em mais 1 ou 2 anos. Ultra mega comum. Aproveitando aqui, tipo, o cenário aqui em São Paulo a medicina, no geral, ela é ultra mega especializada. Você tem o cirurgião da ponta do dedo, né, especialista nisso. A cardiologia, obviamente, não vai ser diferente. Então, a gente tem diversas áreas de atuação, desde a parte de arritmia, eletrofisiologia, onde você faz a cardiologia 2 anos, e mais 3 anos para fazer a eletrofisiologia. Nossa senhora. É o Ou combão. seja, Eles saem implantando marca-passo. 2, 3. Isso. 7 anos de residência. 7 anos, R7. Ele sai de Que R7. delícia. Então, assim, aqui em São Paulo ela é ultra mega especializada. São poucos as pessoas que fazem cardiologia em São Paulo que não se especializam. E aí a gente tem, basicamente, uma especialização mais de procedimento, como hemodinâmica, como implante de marca-passo, como ecocardiografia, métodos que você dá o da Holter, teste ergométrico, por exemplo. Métodos também entra TC, cintilo, essas coisas? Essa é uma outra ainda. Então, uma cintilo entra como métodos, Tá. uma parte, mas angiotomo de coronária e ressonância é um outro a parte também, com mais 2 anos. Então, muito segmentado já. Isso fora os fellows clínicos, que, por exemplo, foi o que eu fiz. Aham. Em São Paulo tem bastante espaço ainda para ambos, né? Eco ou um fellow clínico. Já mais para outras cidades, onde a cardiologia ela é menos segmentada, tem mais espaço para alguém que fez algum método gráfico, então, teste ergométrico, Holter, eco, por exemplo. Então, a gente acaba tendo essa diferenciação, mais ou menos, de capital para interior, pelo menos aqui em São Paulo. Legal. E nos outros estados também não é tão comum precisar de sub, né? Porque Não.
tem que resolver problemas mais heterogêneos, Corriqueiros, né? Exato. A gente acaba tendo muita subespecialização do tipo valvopatia. Você vê a coisa mais diferente de valvopatia, você acompanha lá, ou no dente basanese, por exemplo, de coronária, de arritmia. Então esses fellows clínicos aí, eles acabam tendo um valor, talvez para network aqui em São Paulo, que eu vejo bastante isso. E até mesmo para conhecimento próprio, se você tem interesse de se desenvolver mais, ir mais atrás e engatar um doutorado, essa é uma ponte também, além do mercado de trabalho. Massa. Animal. E voltando pra pergunta, como que foi? Aqui. Agora que se a Joana não voltar... Tá? Desculpa o pensamento errático. Fuga de ideias. Fuga de ideias, fuga geral do tema, nota 0 no Enem. Me diz uma coisa, como que foi o desafio de começar a cardio? Como que tu se sentiu, mesmo tendo feito clínica lá no HC, já conhecendo o serviço, né? E quais estágios que você acha que é os top 3 e os que... Epa, vamos sobreviver. Sempre tem. Começo então contando do meu primeiro dia na cardio, né? Porque, primeira coisa, a gente sai da clínica achando que a gente sabe cardio. Porque cardio é uma das coisas mais prevalentes, tem muita emergência cardiológica. E, na verdade, a gente sai com uma mínima noção de cardiologia. E, realmente, você consegue se aprofundar muito mais fazendo cardiologia. Então, eu achava que sabia alguma coisa, mas no fim não sabia nada. Agora eu sei um pouco mais, né? Sei que nada sei. E no meu primeiro dia da residência, tem até um adendo interessante, porque... sei lá, a residência da clínica acabou numa quarta e a cardio começou numa quinta, por exemplo. Deus. Quarta-feira, o que teve? Encerramento da clínica médica. Churrascão patrocinado por onde? Medway. O primeiro evento patrocinado por esta empresa foi o fechamento da clínica médica nossa, né? Meu Deus. Os meninos já tinham grana no final do R2 para bancar um churrasco. Aí bancou, foi super massa, chamamos os preceptores. Muito ricos. Ricos, riquíssimos. Exatamente. Joga isso no meio de uma galera que é residente, que tá ganhando 3 pau por mês, filho. Realmente, ricos. Galera, E aí, voou. foi super massa. Foi de despedida dos R2 e de boas-vindas pros R1 que estavam entrando. E aí, no dia seguinte, como eu já tinha feito clínica lá, eu já conhecia um pouco, os preceptores me deixaram nos estágios mais puxados, e em especial na sala de emergência do INCOR, nessa quinta-feira, pós-chopada de encerramento da clínica. Legal. Primeiro caso que chega na minha frente, uma tempestade elétrica. Então, assim, achando que sabia algo de cardio, já chega uma coisa que eu não tinha nem ouvido, né? O cara tava fazendo taquicardia ventricular incessantes aí, tomando choque pelo CDI, e eu já não sabia mais o que fazer, já estava com a mildarona, enfim. Mas já comecei aí, já bambeando minhas pernas, já, porque realmente o INCOR pega altas complexidades de casos cardiológicos. E aí, já puxando aí o gatilho, o gancho, na verdade, né? O melhor estágio do primeiro ano é o pronto-socorro. Porque no pronto-socorro você acaba sendo bem assessorado, tem assistente o tempo inteiro com vocês, e é o lugar onde você vai acabar vendo a maior miscelânea de casos cardiológicos. Então você vai ver insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, infarto com supra, infarto sem supra, angina instável, arritmia ventricular, arritmia supraventricular, enfim, DPOC, TEP, porque tem um pronto-socorro de pneumo junto, né, tudo junto. Então a gente vê uma riqueza de casos, e de doenças raras também, tem ambulatório de genética, então tem muitos casos, não só cardiológicos, mas em suma os casos são cardiológicos. E a graça é que, o bom é que casos que não são cardiológicos a gente consegue encaminhar para o Hospital das Clínicas para dar sequência no atendimento da parte clínica dele, e realmente lá concentra apenas casos cardiológicos, o que pro aprendizado é muito bom. Então, de longe, é o melhor estágio que a gente roda no R1. Legal. Inclusive, acabei virando assistente, né, diarista do pronto-socorro até, de tanto que eu gosto de lá, fui convidado e tô lá todos os dias também com os residentes. Isso, Brasil! Olha só que a gente teve a honra de chamar aqui. Pelo amor de Deus. Aquele estágio é animal mesmo, né? Quando eu andei lá na clínica, eu falei, caraca, tipo, não tinha um caso igual ao outro. Era impressionante. Era aterrorizante. A verdade foi essa. Quando eu entrei, caí lá, sem saber conduzir adulto direito, né? Porque eu tava acostumada com a PET, eu tremi na base. Mas, cara, assim, uma galera de altíssimo nível. Uma coisa que eu acho que é legal, e até te perguntar, Zé, era como é que é, até falando do R de cardio, essa coordenação, essa sintonia entre prática e discussão de caso, e journal club, e sei lá, essa produção, não é nem produção acadêmica, né, mas discussão acadêmica rola muito? Rola. Então, assim, o estágio do pronto-socorro, a gente tem algumas reuniões clínicas, onde acaba tendo a discussão de artigo, alguma aula que o assistente dá, e ao longo do ano na residência, existe um programa da residência médica, que os preceptores tomam conta desse cronograma, e a gente acaba abordando todos os temas da cardiologia mais importantes ao longo dos 2 anos de residência. Fora, dentro de cada estágio,
sempre tem alguma parte na carga horária que vai ser dedicada a uma reunião clínica daquele estágio. Então, no lípides, na insuficiência cardíaca, na arritmia, na válvula. Lípides. Em ambulatório eu também de parei lípides. Ah, Exato. tá de sacanagem. Exato, Sério? exato. Massa, hein? Lípides. Lípides. Caras assim, Eu com estou rodando em LDL de lípides. 390, 400, assim. Caraca. Coisas Massa. assim, hipercol familiar, bem comum da gente ver lá também. Criança, tipo, de 4 anos, eu já vi trocando válvula aórtica, justamente por calcificação acelerada do aparato valvar, infarto Eita. com 15 anos, então, casos Gente. importantes, Ô, assim, casos Zé, graves. você puxou agora, puxou minha sardinha, eu vou falar também. Lá também tem cardioped, né? Tem cardiopédia, Vocês- que é uma especialidade também, Também que o adulto rola. pode seguir. Não cardiopédia, mas Nossa. cardio congênita para adultos, né? Ah, legal. Eu E a posso gente confessar roda. um negócio? Pode. Eu nunca gostei de cardio. Nunca gostei, Zé. Eu posso conversar também? Ah. Eu também não sou muito fã de É cardio. mesmo? Ah, então vamos Mas encerrar. Acabou Bom, o galera, podcast, isso, tchau, obrigado, Zé. Não tá valeu. fazendo Eu acho que é o sentido. primeiro podcast É. que eu falo que eu não sou tão afim. É, Eu pois é. considerei fazer cardioped? Considerei. Óbvio. É, Considerei óbvio. fazer tudo. Mas cardio não Sabe- foi... Ô Zé, me responde uma pergunta que isso me intriga a vida inteira. Ixi. Por que toda vez que o paciente vai no banheiro, sai o marca-passo do lugar? Não tem nada melhor que vocês inventaram até agora? A gente chama até Desculpa, de... gente, eu tô botando minhas demandas Incrível. aqui no meio do... Banho no leito também é... Ah, Banho no leito é péssimo, perigosíssimo, péssimo. É. Por isso que Mas a vem gente cá. acaba nem passando muito marca-passo, a gente já deixa pra implantar direto, às vezes, porque... Vou lançar a polêmica. O John lançou aqui, deixa eu te perguntar. John, você gosta de neuro? Cara, não. Não, então você tem um problema. Porque pra mim era ou é cardio ou é neuro. Cara, Como eu eu gosto de neuro, tá justificado eu não gostar tanto de Eu cardio. gostava de clínica médica, a parte de investigação, enfermaria. Gostava de emergência e de nefro. Acho que eram as coisas. E ponto. E Pra aí mim- você fez R3 de onco, né? Tentou, quase fez. É, É. Faz sentido. Foi Não salvo. fui na entrevista, Ótimo, entendi, mas sim. prestei, né? Ok. pra mim a gente tem alguns polos na clínica, né? Quem gosta de ambulatório, tipo geriatria, hemato, endócrino, ou gosta de um pouco mais de emergência, então nefro, UTI, pneumo, cardio, acaba ficando mais nesses polos, assim. É meio que de perfil das pessoas, Faz sabe? sentido, é. Engraçado, né? Mas ao mesmo tempo, cardio, quando a gente pensa na população geral, o que o pessoal acha que cardio é ambulatorial, né? Exato. Ah, é o total cardio, é o ambulatorial. médico de família quase, né? Virou É, a família pergunta, mas você também opera, né? Também É. se confunde se você é cirurgião ou clínico. total. Normal. Mas na residência a gente acaba tendo contato também com os cirurgiões, eles acabam rodando, né? Virou acesso direto, eles rodam com a gente. Durante o R1 e durante o R2 eles também rodam em alguns estágios também. A gente acaba pegando também bastante coisa cirúrgica. É um hospital cirúrgico, né? A cardio lá é bastante cirúrgica. Então, o cirurgião vai, opera e quem cuida do pós-operatório e do pré-operatório é o clínico. Eu falei que eu considerei cardioped, porque eu já até comentei isso em outros podcasts, eu acho que uma coisa que pra mim faz muito sentido é ter múltiplas áreas de atuação. Então eu consegui conciliar, acho que a neuro, quando eu optei por fazer neuro, essa foi um dos fatores que pesou, que era, cara, eu consigo trabalhar em ambulatório, em UTI, em PS, em fazer procedimento, em fazer exame, em dar aula, em seguir carreira acadêmica, e a cardio tem isso muito forte, né? Sempre que a gente pensa, quando eu penso em protótipo da área, que, cara, mais tem estudo consolidado, tem uma metodologia muito firme na cabeça de todo mundo, muito sólida, eu penso na cardio. Então eu acho que isso é muito bonito. Quando eu pensei na cardioped, foi muito por aí. Eu falei, cara, eu consigo fazer eco, eu consigo cuidar de congênito, eu consigo às vezes até atender um adulto, eventualmente, e ao mesmo tempo fazer um plantão de cardio intensivo e tal. Então isso é uma coisa que me atraiu muito. Isso faz sentido, isso, né? Total, Então assim, eu no momento de vida que eu tô atualmente, eu tô ultra mega realizado, porque eu tô num dos melhores lugares de cardiologia do país e da América Latina, com residentes que são de altíssimo nível, então isso me instiga diariamente. Eu tenho que me esforçar para me atualizar, para estar mais atualizado do que eles até, o que já é bem difícil. E vejo casos complexos no pronto-socorro, tenho meu consultório, e tô aqui na parte de ensino, né? Então isso para mim eu faço a pesquisa no INCOR, a parte assistencial lá, e aqui eu trabalho muito com o ensino junto também no INCOR. Então me sinto muito completo com as minhas atividades. Fora que eu trabalho vendo paciente em enfermaria, tenho consultório, então tem uma área de atuação muito grande, mesmo optando por fazer a parte clínica da cardiologia só, né, sem ser procedimentos. Sim. Total. Ô Zé, voltando aqui pro elo do podcast, a gente sabe que tu passou... Não que tenha fugido. Não, imagina. O João tá olhando aqui pra gente com a cara de quebrar Vamos- vocês no estacionamento. A gente se vê na saída. É. Não, mas um papo sério agora. A gente sabe que durante a tua residência de cardio, tu passou por uma situação delicada, né? Sim. Uma situação pessoal.
E quando a gente tem uma residência muito puxada, tipo 50 e poucos plantões por ano, né, no R1. Até mais, na Até verdade. mais? Uns 60 mais ou 60? menos. Então, Isso também é um pouquinho mais também. esse tipo de coisa dá uma pegada, é a vida mesmo dando um tapa na cara da gente, né? Exato. Como é que foi passar por esse momento, assim? Cara, foi difícil. Então, primeiro o background, né? Uma coisa que eu sempre ouvi antes de entrar na clínica do HC e depois quando eu fui entrar no Encore o Encore é um clima ruim, todo mundo quer puxar seu tapete, ninguém se importa com você e você não vai ter amizades e vínculos de verdade lá. Bullshit, totalmente mentira. E eu tenho uma experiência própria, pessoal, para poder exemplificar isso. Então, no final do R1 da Cardio, ou R3, enfim, eu tava seguindo no mês do meu aniversário, em fevereiro. Eu tive 2 situações muito chatas e eu tava no ambulatório de válvula, ou na enfermaria de válvula. Enfim, eram 2 meses de válvula, não sei se estava no ambulatório ou na enfermaria. E eu tive uma tia minha que tinha tratado um câncer, a princípio tinha ficado curada, e eu fiz o diagnóstico de tamponamento nela. E ela estava tamponada num outro pronto-socorro, eu tinha certeza que era um TEP, e na hora que a gente foi fazer a toma, ela estava tamponada, eu botei ela no carro tamponada e levei pro Encore. Foi uma responsabilidade, mas foi a melhor forma de conseguir o atendimento que ela precisaria, e ela conseguiu ser operada e tudo mais, e deu tudo certo depois. Caraca. E era um derrame neoplásico, etc. Então, um caso super grave. Na mesma semana, eu perdi o meu irmão. E aí, o problema foi que o meu irmão, ele também era um paciente cardiopata, ele tinha insuficiência cardíaca, ele era mais velho, eu sou temporão, e meu irmão tinha mais ou menos uns 50 anos. E nesse final de semana, que minha tia teve um tamponamento, o meu irmão faleceu e ele morava sozinho, a gente não soube disso. E ninguém ligou pra ele, porque a gente tava na correria da minha tia, a gente sempre se falava todos os dias, inclusive eu falei com ele na sexta. Sábado ele deve ter falecido. Ele teve uma morte súbita em casa, ele tinha insuficiência cardíaca, e a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca, classe funcional 1 e 2, acabam morrendo de morte súbita. O paciente que já é classe funcional 3 ou 4, ele morre por progressão de doença. Ele estava super bem, tinha passado em exames naquela semana, exames ótimos e tal. E aí ele acabou falecendo e a gente só descobriu isso, sei lá, 72 horas ou mais depois. E aí foi um baque. Minha tia na enfermaria do Encore, com a minha mãe, e eu descobrindo que o meu irmão tinha falecido, e eu tive que dar a notícia pra minha mãe. Tirei minha mãe do quarto, foi super chato. E aí, obviamente, eu tive que resolver todos os percalços aí da parte burocrática e tudo mais, mas eu tive super apoio. Então, a minha dupla da residência, o Pablo, o grupo que estava rodando comigo, meus chefes falaram, cara, eu nem precisei explicar alguma coisa, já foram atrás para me ajudar, foram super proativos, os chefes me dispensaram também pelo tempo que eu necessitasse e tive um apoio do topo da hierarquia até os meus colegas, meus pares. E isso aí reforça que, na verdade, você cria o ambiente, né? Então, se você também é uma pessoa bem relacionada, que não puxa o tapete de ninguém, etc., obviamente, não é a residência, tá? Mas são os elos que você faz lá. E isso fez total diferença, sem dúvida nenhuma, porque era um momento que dependendo se eu tivesse, sei lá, talvez fazendo uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia geral, que não é nem pelas pessoas, mas pela rotina do serviço, às vezes poderia ter largado até e dado uma esparecida, poderia ter surtado alguma coisa. Fiquei afastado uma semana, tomei um ar, voltei aos poucos para a residência com total apoio dos chefes e dos meus colegas, da equipe multi. Então eu fui super bem acolhido. Foi foda, mas obviamente que é foda, né? Mas não, óbvio, independente de tá na residência ou não. Exato. Você tava no R3? Na virada do R3 para R4. Caceta, fevereiro, né? O último mês ali do R3. Não, e é engraçado, eu tenho uma teoria que a gente passa por ciclos de muita tranquilidade, mas quando vem um ciclo assim, ó, que vai derrubando. É uma sequência de coisa ruim no mesmo tempo, né? Mas serve para virar a chave, né? Assim, acho que é pra como você falou, encerrar um ciclo ou mudar algum comportamento. E isso me fez abrir o olho para muita coisa, porque eu dava muito plantão, eu tava imerso na rotina da residência, que é só plantão, trabalho. Olhar pra vida, né, de volta. Cara, pagar boleto, e aí você fala, cara, velho, tipo, e aí, né, eu vou só estudar, e aí, depois disso, obviamente que não dá pra eu largar a residência, né, não vou deixar de dar os plantões da residência porque eu me liguei, estava dando muito plantão, mas depois disso, eu acabei dando atualmente, até que vocês podem ver, eu não dou mais plantão à noite, eu não dou plantão de final de semana, consegui organizar meus horários, minha vida, então, realmente agora eu vejo mais valor nisso, de estar com os amigos, de sair, de estar com a minha família, e isso é importante sempre, né? Isso é fundamental. Só que a gente às vezes não olha pra isso, porque tá tão focado na carreira, você tá tão imerso nisso que...
É bizarro. E às vezes a gente até sabe disso, mas a gente, não, beleza, eu mantenho minha vida social, eu saio com os meus amigos, mas saio com os amigos sem estar no momento presente, né? Uhum. Tá Com a lá cabeça em outro pensando lugar. em outro negócio, pensando, às vezes não é nem do trabalho, mas tá remoendo um monte de problema, ou então pensando em alguma coisa que fez, ou pensando em alguma coisa que vai fazer, não sei o quê, e é difícil às vezes a gente parar e ter essa noção de, cara, momento presente, instante, é aqui que eu tenho que estar. Exato, porque que nem meu irmão, conversei com ele na sexta, morreu no sábado do nada, então às vezes amanhã eu posso não estar aqui, você, enfim, e a gente tem que aproveitar realmente, literalmente, parece clichê, mas a gente tem que aproveitar o hoje, né? Não posso não estar aqui, posso ir pra Londres e Exato. tchau, beijo, E assim, abraço, não vejo mais vocês. Uma das coisas que Ibiza. mudou rapidamente na minha cabeça é realmente falar o que eu penso e... Pô, eu falo, gosto muito de você, Jô, gosto muito de você, John, e... Mentira! Não, brincadeira. Ele está com os olhos marejados. Mas é isso, mas a gente tem que falar o que E você pensa é assim na hora. mesmo, você é assim mesmo, você acha verdade. bonito. É um Isso cara é bem muito de você. pessoa. E isso é uma É dessas verdade. coisas que acaba mudando a sua vida, sabe? Agora vamos voltar pro podcast, Bora, João? bora. Pô, agora que tava no Agora que tava clímax no do flow. podcast. Pô, achei bonito. Mas Fiquei- que massa, Nossa, Zé. Foi achei foda, massa. foi foda. E pra você, teve alguma válvula de escape pra aguentar assim a residência? E dessas porradas, tipo, o que você fazia? Era sair com os amigos mesmo? Era algum esporte? Como é que era a rotina? Fora da Esporte já não residência? dava tanto, a gente fazia um pouquinho de academia na medida do possível, mas sem dúvida nenhuma sair com os amigos e rir da merda que a gente tá, todo mundo se fudendo todo dia. Um clássico Um da clássico, residência. Como assim não dava? Porque eu sabia que Francisco tava jogando tênis toda semana. Não, ele tá jogando agora. O Francisco é o cara mais workaholic do mundo. Ele, não sei como ele tem tempo, mas assim, a gente... na residência a gente acaba tendo de válvula de escape sair com os amigos que você faz durante a residência, que você cria um vínculo muito forte, né? Meio que como, entre aspas, um exército, né? Você tá todo mundo na merda, isso cria um laço de união entre vocês e você ri da própria desgraça, né? Total. Mas é sair com os amigos, namorava na época também, obviamente a família, mas esporte não consegui fazer muito não. Boa. E me diz uma coisa, a gente sempre tem um caso que marca a residência, alguma coisa que você olhou assim e pensou, putz, agora eu fui cardio pra caramba, ou uma pessoa que tu se vinculou. Conta pra gente qual foi o teu caso marcante da cardiologia. Assim, tem muitos casos, tiveram muitos casos, né? E, assim, não vou falar que sou eu que faço a diferença, porque, que nem vocês sabem, na residência cada um põe uma pedrinha no desenvolver da história daquele paciente. Então, você descobriu que era uma doença tal, começou antibiótico. No outro dia, sai a cultura, outro colega ajusta, o paciente ficou ruim, o John arrumou, enfim. E cada um faz uma pedrinha nessa engrenagem toda aí, tá? A gente nunca faz nada sozinho. Mas tem alguns casos legais aí, algumas coisas mais anedóticas aí. Quando a gente, por exemplo, eu tava no pronto-socorro lá do INCOR, tinha um paciente que tava passando na frente, não era paciente, ele era um transeunte aí, tava andando na rua. Um transeunte. Ok. Outro nível, né? Outro nível, né? Desceu o Graciliano Ramos aqui, vai, siga. E aí, ele achou que tava infartando, bateu lá no pronto-socorro e falou, olha, tô com o braço meu tá formigando. E eu ouvi falar que o braço esquerdo formigando é infarto. Beleza. O eletro não tinha nada, aí na hora que eu atendi, fiz o exame físico, na hora eu vi que, tipo, tinha uma diferença, uma simetria de pulso, uma dor torácica, assimetria de pulso na esquerda e tal. Eu falei, pô, é uma dissecção. Botei o cara pra dentro, fiz uma Angiotoma protocolo aorta, e no fim, esse caso foi muito marcante porque o cara não tinha nada, e no fim não era uma dissecção de aorta, como eu achei no começo. Mas, ele, pelo exame que a gente fez, a gente viu que a válvula dele estava com uma endocardite de 2 centímetros, a válvula mitral, e estava embolizando, e isso era uma embolia arterial pro braço dele. Nossa! O cara tava passando na rua, embolizou pro braço, ele começou a ter dor no braço, pulso diminuído, e aí ele foi no INCOR e a gente acabou diagnosticando ele com uma endocardite. Aí foi indo atrás na história, ele falou, não, eu tava com 37,2, mês passado eu fiz um procedimento dentário. Caraca! E aí nunca foi no médico, e aí acabou descobrindo uma infecção, e acabou tendo que ser operado no mesmo dia, já porque tava tendo embolização, já era uma endocardite grande, de válvula nativa, enfim. E aí, esse cara ficou ultra mega agradecido, depois que ele foi pra enfermaria, operou e tudo mais, ficou falando de mim sempre lá pro pessoal, e eu fiquei muito grato em relação a isso. Ele acabou sendo operado no mesmo dia. Porra, até porque alguém podia ver um eletro normal e falar, não é nada não. Exatamente, eu tenho certeza. Ninguém ia palpar o pulso nos dois, medir a pressão e tudo. Ia falar, pô, é uma dor nada a ver e tal.
vai pra casa com Beijo, dipirona e tal. abraço. Dele Isso mesmo. podia continuar embolizando, sei lá, sistema nervoso central. Não, total. Enfim, Podia né? dar muita merda. Uma parada, se fosse um lugar com menor recurso pra investigação, certamente esse cara teria levado observação, não sei o que É, lá. exato. Ia dar uma, retorno ambulatório, não sei o que lá, Aí faz isso, voltava faz cheio aquilo. de Janeway. Aí, Não, aí já com insuficiência cardíaca, sei lá. Pipocado. Cara, eu ia te perguntar Tinha- até uma parada, pode falar. Tinha mais um outro só pra... Um outro a gente acaba ficando no segundo então ano deixa eu fazer a muito pergunta UTI. que era um negócio. Verdade ou mito? Aquele. Por que a galera não opera endocardite? Não, brincadeira, eu tô brincando. Boa pergunta. Dissecção. Cara, o Dissecções John- operam, dissecções operam. O Eu John, lembro- o John tem alguns ranços que ele sei. traz no podcast. É. Essa Você vê que são angústias temporada. prévias já. Exato. Qual que foi o último que você também tá Cara, cheio de ranço? Tô a tentando última- lembrar. Eu, não, Eu também não lembro. Mas sempre rola eu algum. sempre jogo. O John joga uns negócios que a gente Eu fala, jogo. ok, entendi. Era da emergência. Era Na da capa. emergência. Colocar. Nossa, É, coitado falei, da Karina. Não. Não, coitado. Matei a A capa. gente vai ter que cortar aquele podcast. Você pegou muito pé dela. Não, Karina é. A Karina é ponta fina demais. Super. Aham. Mas conta teu próximo caso, cara. Não, outra que assim, no segundo ano, até comentando, no primeiro ano a gente rola em vários estágios mais ambulatoriais. A residência, a partir desse ano, vai ter algumas mudanças na sua grade, né, na sua configuração. Mas, na minha época, né, já é antigo já, ela tinha muita UTI, 6 meses de UTI no segundo ano. Bastante, né? Metade do seu segundo ano de cardio Nossa. é em UTI. UTI coronariana, UTI clínica, onde é muita insuficiência cardíaca, e UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca. E um caso muito marcante foi um paciente que ficou comigo por 2 meses, ou seja, o meu estágio inteiro, com insuficiência cardíaca, com indicação de transplante aguardando seu coração. E aí eu criei um vínculo com aquele paciente, ele era um paciente que ninguém queria ficar, que todo mundo ficava assim, pô, o cara é muito chato, não sei o quê. E eu criei um super vínculo com ele, quebrei todas as barreiras com ele, não foi de uma vez só, não foi fácil, mas a gente criou um vínculo de amizade muito legal. E até mesmo quando era final de semana, ou às vezes, enfim, eu acabei trocando ali algum dia, não ficando com ele, ele pedia para me convocar, para ver se a conduta do meu colega residente Nossa. estava correta, se eu estava de acordo. Porque ele criou uma confiança muito, muito intensa comigo. E foi muito legal porque no plantão que eu tava à noite, eu e o Pablo, que era a minha dupla, saiu o coração dele. Então, no dia, ainda mais no dia que eu tava de plantão, saiu o coração dele. Saiu o coração. Quer dizer, Alguém. chegou a hora. Exato. do Vai transplante. rolar o transplante. Isso. Saiu o coração. Não foi visceral, né? Sei, eu tô Mas zoando. assim, saiu, chegou, foi convocado. Boa. E aquele cara que tá na dobuta, não sai, tava no balão intraórtico, não saía, chegou o coração dele, aí foi um momento muito legal. E até mesmo, depois que eu acabei meu estágio, eu fui pro UTI pós-operatório e cuidei dele também. Animal. E a gente criou um puta de um vínculo com o Marcelão, que era esse paciente aí, Animal. Marcelão da Massa. Animal. E aí esses são 2 dos casos aí que a gente acaba vendo, mas assim, tem N casos que a gente vê no nosso dia a dia lá na residência. Zé, tu gosta de PS, né? Eu gosto de emergência. O olho brilha quando fala, né? Cara, Aliás, é nosso professor do PS, É né? isso. O Óbvio. que é o PS, Zé? Hã? O que é o PS? O Conta. PS, simplesmente, galera, o melhor curso, não é brincadeira. Não é brincadeira, não. O melhor Pode curso da parar. média, eu ia falar. Não, ridículo, aí é brincadeira. É, O melhor Mas curso é o de melhor pronto-socorro curso de do pronto-socorro. Brasil, ok. Sem dúvida. O melhor sem curso dúvida. da Medway, aí há controvérsia. NPS nas alturas, só Todos digo os isso. cursos, todos os cursos têm um carinho especial, Com certeza. um lugar especial Mas nosso o coração. PS é o curso que eu coordeno, galera. Então, o PS Med é um curso que a gente tem mais de 90 horas, né, mais ou menos umas 90 horas aí de curso, com 120 aulas aí, do mais puro teor científico trazido para uma forma muito mais prática, muito mais palatável da gente discutir e passar as emergências de como conduzir, né? Como se a gente estivesse passando na resenha com você, se é meu R menos, se é meu R igual, se é meu interno, e passar de uma forma muito mais simples porque para ler o livro qualquer um lê, mas assimilar e juntar junto com a experiência que você tem, você precisa ter alguns anos, e a gente já tem alguns anos, né? Eu e um grande time, porque eu não construí isso sozinho, obviamente, mas a Karina, Nuário, o Gabriel, e outras pessoas que passaram aí também pelo PS, acabaram ajudando a montar cada pedra nesse castelo aí, que sem dúvida nenhuma é um curso sensacional. Muito bom, não é porque eu sou coordenador, mas Não, a é gente um curso tem- muito bom. a gente tem esse viés, mas realmente é um curso muito bom. Não, e o que eu acho muito maneiro do PS, do curso agora, rapidamente, é que além de trazer essa pegada prática, que não é aquilo mais no meio, vamos discutir teoria, vamos discutir o último artigo, vai ficar por isso. Não, vamos discutir coisa. Também vamos discutir o artigo, mas vamos aplicar o artigo. Então isso é muito sensacional. E além disso, as novidades que vocês colocaram, né, nos últimos tempos,
Cara, agora tem curso de POCUS ali dentro, então É ultrassom isso. point of care. Tem curso de porta, então a gente não vai ficar discutindo só, sei lá, o infarto, a VE. A gente vai discutir também, não Básico. sei, a ITU que chega pra você no pronto na A porta. dor de cabeça, A dor de lombalgia, cabeça, a crise de vertigem. gota, Como vertigem. preencher a declaração de óbito. Como preencher. Olha o John puxando declaração de sardinha óbito. pro lado Como dele. Ô, John! atender o paciente com PCD, que a maioria não Exato. sabe. Opa, isso, né? isso aí é muito maneiro, Ah, né? é muito maneiro. São atender o paciente com alguns dos deficiência. diferenciais aí que a gente tem no curso, Total. né? E assim, eu sou rato de livro, assim, eu fiz uma boa parte de cursos de emergência durante a minha formação na residência de clínica e de cardio. Então, assim, eu falo com uma experiência própria, assim. É um curso que a gente montou com base nas deficiências, entre aspas, que os outros cursos não abordam. Então, pô, um curso de POCUS, você vai comprar um curso de POCUS, você não vai ter no seu curso normal. Um curso de intubação, de eletro, de ventilação mecânica, que tem todas as emergências, desde a cardiológica, pneumológica, neurológica, distúrbio hidroeletrolítico, pediatria, ginecologia, PQ. PQ, ortopedia, tudo, né? Então, assim, é um curso muito amplo, muito completo, que com certeza quem tá se formando agora, e sem dúvida nenhuma, eu sabia tratar teoricamente um AVC, teoricamente, né? A gente sabe também da dose da alteplase, mas você não sai da faculdade sabendo tratar uma ITU, uma pneumonia, Total. dar um sintomático, uma gripe. Agora o pessoal, gripe acho que deve estar bem, né? Gripe acho que a galera tá Sintomáticos tranquila. tá bem, né? Só não me passa ivermectina. Pô, azitromicina. Mas a gente acaba saindo sem mão. A gente sabe algumas coisas de teoria, mas a prática realmente não. Total. E Boa. realmente é um curso que te traz com as simulações para ver o perrengue que é, como atender, como se portar como médico, né? Ter o exemplo de etiqueta também, isso ajuda bastante. Um pai babão, né? É. Um pai babão, Basicamente total, um pai total. babão. Mas Total. a gente também aqui endossa que tem motivo para tamanha baba. Com certeza. Zezeira, últimas 2 perguntas pra Manda, mandar pra manda galera. brava. Já vou fazer as 2 e tu já costura tudo isso. Uma análise do mercado de cardiologia hoje, tá? Como que você acha que tá pra pessoa que tá pensando em prestar cardio, tá bom? E depois, qual é a bufunfa envolvida na vida de um cardiologista que sai formado aqui em São Paulo, tá? Com Recém-formado. detalhes. Boa. Com cifras, por favor. Cifras. Vou falar o que eu já Quantos ouvi falar, né? Cadol? Porque assim, Quantos cardiologia... Cadol? Que não é o que não necessariamente o que eu ganho, hein, pessoal? Mas é o que eu Bitcoin, ouvi Bitcoin. falar. Ah, Não, mas vamos lá. Então, em relação ao mercado de trabalho, né? Aqui em São Paulo, falando, a gente consegue ter, que nem a gente falou várias vezes ao longo da nossa discussão, você consegue atender para trabalho em clínicas, policlínica, ambulatório, UBS, AMI, você consegue fazer também procedimentos, então eco, você pode implantar marca-passo, pode fazer eletrofisiológico, fazer ablação de arritmias, por exemplo, também. Hemodinâmica, e da hemodinâmica já abre diversos outros ramos, então não é só colocar um stent, você consegue fazer uma troca valvar em relação a isso, trabalho com cardiopatia congênita também, então estrutural está crescendo muito também. Além disso, todos os testes ergométricos que devem ser laudados por um cardiologista, acompanhados, eco com estresse, cintilografia, Holter, enfim, N opções que a gente tem aqui. Em São Paulo, peraí, ele. Era que ele tá... tô Não, emocionado, obrigada. Quer uma água, filho? Eu gostaria, muito Toma. obrigado. Valeu. Enquanto isso, musiquinha de espera. Nossa, que Deus. Nossa, eu podia ter pego uma água, cara. Acabei com a sua água, João. Não tem problema não, tá de boa. Mas valeu. Então, assim, o mercado por recém-formado, ele é bom, tá? Você vai falar, pô, mas tem muito cardiologista que se forma por ano, é a especialidade mais procurada. Sim, mas ainda assim, existe uma demanda muito grande. Doença cardiovascular é o que mais mata no Brasil ainda, até hoje. E, sem dúvida nenhuma, até na cultura aqui no Brasil, a gente tem muito de que o cardio é o clínico do paciente. Total. Então, não só da parte da cardiologia, mas até mesmo na atenção, no cuidado clínico do paciente, o cardiologista ele é muito procurado em relação a isso. Obviamente que tem muitas residências de cardiologia, a gente tem pós de cardiologia, e obviamente que dependendo, tem lugares muito bons, tem lugares que não são tão bons, e obviamente que nesses lugares que são melhores, você consegue ter um network melhor e ter ofertas melhores de emprego para isso, até mesmo na sua sub. Então você começa a fazer hemodinâmica, você entra para a equipe do seu chefe. Implanta marca-passo, entra para a equipe do seu chefe. Você está fazendo um fellow clínico, seu chefe pode ter vários pacientes internados, você começa a passar visita para ele também. Então tem muita versatilidade em relação a isso. Fora você conseguir os empregos como cardiologista
clínico em AME, UTI, enfim. Então é um mercado muito amplo, com muita versatilidade, tá? Tanto pelo terreno de atuação e etc., mas obviamente que depende muito de onde você faz. A faculdade não importa tanto, mas onde você faz residência importa bastante. Sim. E isso vai ditar, provavelmente, aonde você vai trabalhar e onde você vai chegar. Então, tá num centro acadêmico, ter um network muito legal com os chefes, etc., isso faz muita diferença. E aqui em São Paulo, então, um cardiologista consegue tirar, logo depois da residência, algo em torno de, no mínimo, R$20 mil, se ele não quiser também se matar de dar plantão, como clínico, tá? E também pode chegar até mais 40, 50, se você tiver um consultório mais amplo. Tem alguns amigos meus que já estão nesse passo aí de já ter um consultório movimentado, internar paciente. Em São Paulo a gente tem um mercado que pode não ser sustentável, mas em grandes hospitais tem a visita do médico para o paciente. Isso ocorre em São Paulo e não ocorre em qualquer outro estado. Talvez São Paulo e Rio mais, mas às vezes a gente cobra R$1.000, R$1.200, R$1.500 por uma visita, né, uma avaliação do paciente internado. Então você imagina que é um terreno que o céu é infinito aqui em São Paulo, né? Então a gente é meio até insustentável um valor tão alto, né? Mas é o que acontece aqui em São Paulo. Então em São Paulo tem muita oportunidade. Obviamente no mercado privado a gente vai ter a maioria das oportunidades, mas até no mercado no SUS a gente acaba tendo muita opção também. Então algo aí que dê para tirar em torno de 20 a 30 mil sem você se matar de dar plantão todos os dias, noite, final de semana e tudo mais. Então você consegue ter um estilo de vida muito legal. E obviamente que você pode potencializar se você fizer procedimento. Então, tô falando disso de um clínico. No hemodinamicista, ele pode partir talvez de 30 para mais, 40, isso 50. É o limite. É por isso que eu não te chamo pra sair, né? Tua hora é muito caro. Exato. Nunca convidei o Zé pra jantar. Vai chamar a gente pro restaurante que custa 400 a Aí pessoa. o que acontece? Não, mas falando que os meus amigos, não eu, na verdade. Eu tenho meu voto de devoção ao SUS aqui. Isso. Vai. Zézi, animal. Acho Muito que bom. foi muito legal, porque eu não tinha essa visão do cardio adulto. Quando você comentou esse negócio de estar saturado, eu tinha muito essa visão de que, cara, todo mundo tá virando cardio. Desde o início da faculdade. Isso que o John Tem comentou no muito, início. cara. Então eu falava, bicho, não é possível, não vai mais dar conta. Eu achava que era um mercado que não estava mais suportando a entrada de novos cardios. Só que aquilo que você comentou de ter uma amplidão, Amplitude, tá, gente? amplidão. Neologismos, a gente vê por Desculpa, aqui. tá, gente? Foi mal, galera. Saramago aí. Eu gostei da velocidade com que você me cortou, João. Essa amplitude. Eu vou procurar no dicionário se não tem amplidão. Que? Não entendi nada. Eu vou Ele procurar no falou. dicionário se não tem. Então, essa carioquês. amplitude. Deixa eu terminar. Essa amplitude de possibilidades, um espectro muito grande de oportunidades que você vai ter dentro da cardio, eu acho que compensam, né, o fato de, sim, formam muitos cardios. A gente sabe até pela quantidade de vagas que o INCOR abre anualmente na residência, são O que Dante também, né? Esse 45, ano o INCOR aumentou 50. agora. Eram 25 residentes, 26 residentes, agora passou para 58, algo assim. caceta. E o Dante são 66. Pois é, olha só. Mas foi muito maneiro, assim, muito enriquecedor. E é uma das especialidades clínicas que mais remunera, pelo visto, né? Pois é, de todos os que a Dos gente teve aqui, entrevistou. a gente ainda não entrevistou Sacanagem, tá todos. primeiro. Tô zoando. Mas, A gente assim, entrevistou o parece geriatra clichê. Lindor. Não, teve exato. Pode parecer clichê, mas a gente sempre vai ter lugar para médico bom. né? Então, é verdade. médico bem formado, não é porque você fez UTS, você fez INCOR que você tá com a vida ganha. Obviamente que não. Você tem que continuar mantendo o tônus e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma, a hora que a gente se dedica, faz o que gosta, com amor, com atenção, carinho, nananã, sazon, papapá, Glei. inglês, a gente consegue melhores oportunidades. Então, se você gosta de cardiologia, não vá se inibir por falar, pô, já tem muito cardio no mercado. Cara, faça o que você gosta, você vai ser bem remunerado em relação a isso. Obviamente que tem que ter uma certa expectativa que você não vai ser milionário. Isso, nenhuma especialidade médica praticamente você vai ser milionário. Um ou outro aí que você vê que acaba sendo o passe comprado, mas isso é a exceção, tá? Uma boa parte dos meus colegas que tiveram uma boa formação e se dedicam bastante, eles têm um estilo de vida muito, muito bom e não precisam se matar de dar plantão, tá? Fazendo aí o clichê de que realmente é só você se dedicar e ser um bom médico que você vai estar no caminho certo. Achei bonita. Zé, obrigado pela participação. Valeu, Foi uma gente. honra te receber aqui. Tu é um cara diferenciado. Acho legal só a gente comentar aqui no final Ah. o seguinte, a gente começou, agora a gente vai falar de outras subespecialidades, e para quem por acaso caiu aqui no podcast
porque tá interessado em fazer um R3 de clínica, alguma coisa, a gente agora na Medway tem o curso de R3 de clínica, né? Tá John? top, viu? Breaking news, Tá. exato. Breaking news. Total. Tô anunciando aqui. Não sei, acho que quando esse podcast sair, o curso já vai estar disponível. É. Então, bota lá no Google R3 Medway, entra no nosso site, dá uma olhada. Eu vi uma prévia. Ouvi dizer que a parte de Ai, cardio não. tá É. top. Olha ele puxando sardinha! Tá pau a pau com o PS É Medway. É, Cara, tá. curso completo, curso dado por especialistas. É uma aula voltada para quem já está na clínica. Não tem aquele negócio de, vou reaproveitar acesso direto. Não, cara. A aula é focada 100% no R3. Prova antiga, apostila, aula, o que mais? Isso é um negócio, é outra pegada, né? Assim, É outra vocês pegada. todos estudaram no 6º ano, no 5º. Você tem outra qualidade de vida. Você não tem que se preocupar com boletos, né? Sua vida tá muito mais tranquila. Quando você vai estudar pro R3, seja de cirurgia, de clínica, enfim, da sub, você já tá se ferrando com a residência, tendo que pagar seus boletos. Plantão dentro da residência, plantão fora. O seu tempo é muito mais escasso. Total. E é outro universo também, Outro né? universo. Tu É vê muito mais galera aprofundado. passando... É tão aprofundado que tu vê galera passando com 50% da prova feita. Exatamente. É bizarro, é bizarro. Ou seja, é mais aprofundado, tudo bem que é só clínica, mas é mais aprofundado e você tem menos tempo. É. E é para isso que o nosso R3 está aí, para justamente otimizar ao máximo com base no que cai nas últimas provas. E obviamente todo mundo estuda assim, né? Ver o que mais cai para justamente direcionar o seu foco, porque o seu tempo é muito escasso. Perfeito. É. Voltado pro Brasil inteiro, né? Não Exato. só aqui para São Ó, Paulo. Com aula gravada, o cronograma ele pega inclusive as picuinhas aí que a USP MBE, pega, MBE, tudo geriatria, isso. É, tudo. vai Puta, paliativo. né? acontecer. Paliativo, Exato, boa. exato. Tá todo completinho, né? E as questões comentadas na nossa metodologia, com um Perfeito. banco bem parrudo de questões. E não é só para São Paulo, é nível Brasil, tá, galera? Isso aí tem que ficar bem claro, não é só para São Paulo. E cara, tá E é muito isso. massa. E vou te falar, Serão bem-vindos. ainda bem, porque na minha época não tinha opção Total. boa para R3. Total. Agora eu posso falar que tem. Ih, caraca, Ah. com essa Colocou a reputação na mesa, é isso aí. Eu gosto de gente que posiciona. Com é isso essa, aí. gente, termina o Também. nosso podcast. Galera, muito obrigada por ouvirem. Já sabe, tem algum colega que, cara, quer fazer clínica, quer fazer cardio, sonha. Pode ser alguém que tá, sei lá, no meio da graduação, tá fazendo na liga de cardio, que nem o Zé. Cara, manda esse podcast. A gente tá disponível em todas as principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer. Eu sempre erro as outras, mas essas duas são as que eu sempre lembro. Tem outras. Procura a gente, digita Medway. E é isso, foi um prazer imenso. Vocês dois. Um beijo, galera! Galera, cheiro. o meu muito obrigado. Se alguém quiser conversar comigo, pegar alguma coisa mais à parte, pode procurar meu Instagram, @cardiojroberto, e a gente tá aí pra tirar todas as dúvidas sobre a residência, a carreira do cardiologista, com o maior prazer. Ou então, @PSMedway. Também estamos lá Estamos. disponíveis 24/7. O pai tá on, O não? pai tá on. É isso. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Falou. galera. Um abraço.